Airplan é uma empresa de tecnologia e gestão em SSMA. Estamos no mercado há 10 anos, presente em todo o território nacional e mais 5 países. Com o Ciclope. O Ciclope é uma plataforma tecnológica que conecta toda a sua rotina de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade com aplicativos, QR Codes, inteligência artificial e todos os recursos tecnológicos para entregar para você e o seu gestor informação disponível, conhecimento do problema para tomar decisão em tempo real. Para saber e conhecer um pouco mais, acesse nossas redes sociais. Saudações, saudações renováveis a todos! Saudações prevencionistas, olha só, hein? Hoje vamos aqui fazer jus ao Descomplicando a Norma podcast. Hoje a gente vai falar sobre, não apenas sobre uma norma, mas a NR1, a NR5, a NR6 e a NR7. Portanto, 4 normas simultaneamente. Mas seguinte, eu tenho uma novidade aqui que eu vou falar até um pouco mais baixo aqui pra você. Eu tô com um cara aqui que ele somando, eu somando por baixo, tá? Ele tem mais de 1 milhão de visualizações só no YouTube falando sobre norma regulamentadora. Então ele verdadeiramente descomplicou a norma regulamentadora antes de vir aqui pro podcast. E é justamente com ele que a gente vai tratar e descomplicar um pouco mais sobre essas 4 normas regulamentadoras. E muito mais. Um bate-papo aqui bem descontraído, com ninguém mais, ninguém menos que Léo Lonza. Fica muito bem à vontade, meu amigo. Tudo certo? Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Pô, 100%. Pô, prazer estar aqui. Pessoal tá assistindo aí, boa noite a todos. Cara, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite, né? A gente já vem conversando há um tempo pra vir aqui e tal, e a gente nunca conseguia encaixar e tal. E assim, pra mim é um prazer, uma honra poder estar aqui com um cara assim, do seu tamanho, dentro da segurança do trabalho, um cara influente, um cara que, assim como eu, a gente vai criando conteúdo e vai buscando esse engajamento da galera, tentando transmitir alguma coisa e contribuir de forma positiva, compartilhando conhecimento. Então assim, eu tenho o máximo respeito por você, pelo trabalho que você faz, e pra mim é um prazer enorme estar aqui com você e com o público do Descomplicando a Norma. Obrigado pelo convite aí. Vamos com tudo, e o público que agradece a sua vinda aqui. Você tem um vídeo no YouTube que tem mais de 115 mil visualizações. Para com isso, cara. Mentira. Falando sobre NR. E o pessoal tá aqui e conhece, então tá aqui dando boa noite. Pessoal, seja muito bem-vindo. Coloca aí, por favor, de onde você tá falando. Fala aí a sua profissão pra gente aqui, ó, checar aqui também. Boa noite Vera, Diogo, boa noite Nelton, boa noite Alexandre, Ana Souza, Wagner. Saudações e sejam muito bem-vindos. Vamos falar um pouco aqui da Airplan. Airplan, né, o nosso patrocinador, que traz aqui justamente o Ciclope, um sistema informatizado que trata aqui sobre isso, sobre essa rotina, tá? Nas empresas, tanto de qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho. Então ele pega lá desde o Gemba, de onde as coisas acontecem, lá onde as coisas acontecem, do operacional, sobe para o nível tático, sabe? Nível tático, e também deixa disponível o nível estratégico, né? Para o tomador de decisão ali investir, o sponsor, né? Tomar a decisão ali para melhorar esse sistema de gestão da melhor forma possível. Então, ó, procure lá o Edmar, que ele vai te dar mais explicações sobre esse sistema que é fenomenal e pode agilizar os seus processos em saúde e segurança do trabalho. Vai lá, Ciclope, eu uso, muito bom. E aí, meu amigo, sem mais delongas, o pessoal aqui tá muito ansioso, ó. O Terry tá aqui falando sobre Salvador, Bahia. Saudações, meu amigo. Roberto Gomes, também técnico de segurança do trabalho, tá falando aí de São Paulo. E aqui, ó, gente do Pará. Opa, saudações, Pará. O Paulo Renato tá aqui junto com a gente, né? O Wagner Gomes é o supervisor de SMS do Rio de Janeiro. Opa, carioca. Bacana, tá perto da gente. Tá pertinho aqui da gente. Ó, depois conversa aí pra gente vir aqui, hein? Vamos juntos. E o seguinte, antes de mais nada, antes de a gente, né, dar continuidade das NR, me fala um pouquinho, Léo, né, sobre quem é o Léo e como
a segurança do trabalho surgiu na sua vida, cara? Como que você virou referência, fenômeno aí, né, no digital, na área de saúde e segurança do trabalho? Cara, então, atualmente, né, o Léo é técnico de segurança do trabalho. Eu trabalho na área de consultoria, hoje, né, atendendo algumas empresas. Um trabalho atualmente muito voltado para e-social e gestão de tributos, né? Aprendo muito com o nosso mestre Edivaldo Gregório. Quem eu recorro de vez em quando, dá um suporte, aí eu tiro dúvida com ele. E assim, mas atualmente é área de consultoria para mim, né? Atendendo algumas empresas aí. E como que a segurança do trabalho entrou na minha vida? Cara, infelizmente, eu não tenho nenhuma história comovente para contar, né? Muitas vezes o pessoal fala, um irmão que sofreu acidente, ou um pai que já trabalhava na área, e eu me apaixonei por zelar pela saúde, segurança do pessoal. Cara, esquece, não tem nenhuma história comovente. Na verdade, eu sempre trabalhei na área comercial, com vendedor, supervisor, coordenador de uma grande empresa na área de telefonia. E aí teve uma revolução na empresa, mandaram todo mundo embora, e eu fui nesse barco aí. E aí eu, cara, comecei a querer estudar alguma coisa, fazer um curso, uma faculdade, alguma coisa que eu pudesse entrar no mercado de trabalho, tendo uma profissão definida, né? E aí, por sugestão do meu pai, eu acabei fazendo um curso técnico, mas antes de entrar na segurança, eu fiquei buscando algum curso técnico que pudesse me dar uma certa estabilidade, um salário bacana e tal. E aí, no final das contas, só para resumir, eu fiz um filtro. No final das contas, tinha técnico de segurança do trabalho e operador de ROV. Poxa vida. E aí, nesse meu filtro, eu descobri que o operador de ROV tinha que trabalhar embarcado. E aí eu não quis. Eu tenho medo de embarcar, tenho medo de andar de helicóptero, tenho medo de altura. Falei, cara, esse vídeo de embarcado não é pra mim, não. E estamos em Macaé. Então, eu vou pra segurança do trabalho, que pelo menos eu não preciso necessariamente embarcar. E aí acabei caindo, cara, na segurança do trabalho. E aí fiz o curso aí no Senac, né? Uns 2 anos de curso. Fiz estágio numa indústria bem bacana, onde eu aprendi muito. Passei num concurso público antes de me formar, aí pedi exoneração e aí tô aí. Pera. Não, pera aí, vamos lá. Vamos lá. Você era concursado, abriu mão do concurso e, vamos dizer assim, pra servir a segurança do trabalho. Isso, na verdade, o que aconteceu? Tem tempo? Dá pra contar? Não, à vontade. No meio do curso de segurança do trabalho, devia ter mais ou menos um ano e pouquinho de curso, abriu um concurso para técnico de segurança do trabalho da Defesa Civil, no município de Araruama, né, aqui no Rio, que é onde eu moro. E aí eu, cara, falei, tô no meio do curso, sabe quando você fala assim, eu vou fazer só de onda, pra ver a minha pontuação, conhecer a prova, ver como é que a banca trabalha e tal. Falei, eu vou fazer aqui de onda. Eram 16 vagas, cara. Eu tava no meio do curso, falei, vou fazer de onda aqui só pra ver o que vai rolar. E aí eu passei, cara, fiquei inclusive dentro dos 16, não foi aquela, tipo, fiquei lá pra baixo, depois foi chamando. Fiquei dentro dos 16, acho que 9º, 10º, sei lá, alguma coisa assim. E eu não tinha acabado o curso. Aí começou a bater aquela neurose, falei, caraca, a galera vai chamar e eu não tô formado ainda, como que eu vou entrar, vou assumir essa vaga, né? Mas aí fui esperando, fui deixando quieto, sem pressa também. Acabou que eu me formei e não tinham chamado ainda. E aí quando chamaram, tipo, depois de 2 meses depois de formado, a prefeitura começou a fazer a convocação. E aí eu já tinha um diploma, já tava tudo tranquilo. Aí assumi, né, tomei posse lá, como técnico de segurança da Defesa Civil. E aí comecei a trabalhar. E dando aula também, dando aula no Senac já, e trabalhando na Defesa Civil. Mas aí, cara, eu tive alguns contratempos, assim, resumidamente, salariais e políticos. Cargo público, assim, em cidade pequena, acaba que você fica ali meio que, muitas vezes, no meio de fogo cruzado e tal, e aí, assim, eu não sou um cara muito político de ficar babando ovo e fazendo as coisas em troca de algo. E aí eu não me identifiquei com esse cargo, né, e aí eu já identificava muitas oportunidades na área de consultoria no mercado privado. E aí acabou que depois de quase um ano, assim, na Defesa Civil, o salário era muito, muito baixo, bem baixo mesmo. E minha esposa engravidou do 2º filho. Eu falei, cara... Aí o Senac cortou o curso de segurança do trabalho na unidade que eu dava aula. Era Cabo Frio e Rio das Ostras. E aí acabou o curso técnico de segurança lá. Aí, obviamente, eu também não tinha mais como dar aula. Aí eu fiquei só com a Defesa Civil, que o salário era muito, muito baixo. E eu me dando mal com os políticos, vereador, essa galera que fica te perturbando ali. Aí eu falei, quer saber? Vou vazar daqui, vou pedir exoneração, vou embora e vou
mercado privado. E aí é onde eu tô até hoje, já tô na consultoria, Nossa senhora, e assim, aqui você deu várias dicas já, né, Léo? Primeiro primeiro faz, depois que você vai correr atrás lá né, de graduação e tal, ou seja, não necessariamente você precisa estar formado para você fazer concurso, para certo sim. tempo. No ruim de tudo, você aprende alguma coisa, né, cara? Você vê como que a banca trabalha, prática, que tipo de questão, Se der tempo de você se formar, beleza. Então, assim, fica até uma dica, pessoal. Exatamente. Vai ter um concurso agora, né, do AFT, né? Isso, do auditor fiscal. Auditor fiscal. Então, assim, às vezes o pessoal, não vou fazer não, porque eu não tô formado. Ainda. Cara, faz. Você não sabe quando que vai chamar, não sabe que lugar você vai ficar, exatamente. Então, faz. Quem tiver afim, faz. Pode ser que, né, vai que... O salário é baixo, 22 mil, mas... De repente dá pra... Exatamente. E é o sonho de muita gente. É o auge, né? Eu acho que o concurso ali é o auge da área de saúde e segurança. Pô, e esse... Assim, eu não gosto muito da rotina, né? Eu fiz estágio numa indústria, numa fábrica de sal, na nossa região, que você conhece bem. E ali eu aprendi muito, muito, muito. Cara, foi uma tremenda de uma escola. Mas ali eu aprendi, eu entendi que não era ali que eu queria ficar também. Porque assim, aquela rotina, sabe, de... chegar todo dia no mesmo horário, aí de manhã faz o DDS, aí vai pro SESB, te entrega EPI, aí vai na área, vai pro campo, libera a permissão de trabalho e tal, aí volta pro SESB, não sei o quê. Falei, cara, todo dia isso? Pô, o bicho vai pegar aqui pra mim, eu não gosto não. E aí, assim, mas fiz o estágio todo, completo, acabei tudo direitinho. Mas aí eu já entendi que não era algo que eu queria, né? Aquela rotina certinha, aquele dia a dia igual. Mas... o UFT é uma coisa que eu faria, cara. O UFT é uma coisa que eu faria porque, apesar de você ter uma rotina, mas é um trabalho que eu acho muito maneiro de você visitar a empresa, fiscalizar, em prol da norma, né? Em prol de colocar tudo nos trilhos, nos eixos, para o pessoal trabalhar direitinho e, no final das contas, acabar protegendo o trabalhador. Isso é um trabalho que eu acho maneiro. Ah, com certeza. E cara, muito bom a sua aptidão, né? Percebe? Que é aquela questão de identificação. Você é empreendedor nato, né? É o dinamismo, isso pulsa em você. Então, desde o começo da sua conversa aqui, que você falou que era comercial, né? Essa fala, convencimento, persuasão. E isso influencia muito também em relação em convencimento aos empresários, às empresas, a investirem aí em saúde e segurança do trabalho. Você já tem a aptidão, e aí se tiver o argumento certo para somar com essa aptidão, aí a gente vai conseguindo encontrar algumas soluções viáveis e consegue vender as ideias, né? Para a direção da empresa, para o dono, para o empresário, etc. Que é uma das partes mais difíceis da consultoria, né? Mais complexa aí. E é um win-win, né? Um win-win. Todo mundo sai ganhando com isso. E é exatamente essa a intenção, e inclusive essa é a intenção da gente aqui compartilhar o conhecimento sobre norma regulamentadora. É um dos itens aí principais. E aí, nessa pegada, eu gostaria que você falasse assim, o que é a ANR? Como você enxerga a norma regulamentadora, entendendo que você tem aquela questão de disciplina, você é mais dinâmico, né? Mais holístico, né? E relacional. E aí, como que você enxerga norma regulamentadora? A sua percepção. Cara... boa pergunta. Posso falar honestamente? Vontade, cara. É porque assim, o assunto NR é meio polêmico, e aí depois de repente você faz um corte para me prejudicar. Que eu vou falar o seguinte, a minha percepção com relação às NRs é que algumas delas, em vários momentos, não têm utilidade, tá? A pessoa fala, pô, o cara é técnico de segurança falando que a norma não tem utilidade. Calma, pô, deixa eu molhar o bico. Porque assim, na verdade, a gente precisa regulamentar de alguma forma. Né? Então hoje a gente tem aí 38 normas, tudo bem, tem as revogadas, mas enfim, o somatório, 38 normas, que de alguma forma regulamentam alguma atividade. Então você pega aí, por exemplo, a NR 10, 12, são normas que, cara, você precisa realmente entender delas para poder ter o trabalho acontecendo ali. 35, 33. Especiais. Mas, por exemplo, você pega assim, NR, que até a gente vai falar dela hoje, que é NR5. Cara, geral. E tem muita empresa que forma a CIPA, que eu falo que é a CIPA para inglês ver, né? Proforme. Cara, tem muita empresa, assim, eu que atuo na área de consultoria, que eu rodo bastante, tem muita empresa que não tem nem votação, que o pessoal meio que faz ali a CIPA fake, né? Eu falo que é CIPA fake. E aí os caras criam cédula de votação e tal. Então, assim, você acaba que perde um pouco da credibilidade,
dessas normas. Então tem algumas normas, não vou generalizar, mas tem algumas que realmente a gente ainda precisa batalhar um pouco para que elas façam diferença no dia a dia. Né? A CIPA, se ela for bem organizada, tiver as reuniões, o treinamento, o pessoal entender o verdadeiro intuito da CIPA, cara, eu acho a ideia na teoria ela é maravilhosa, mas a prática, né? Então assim, às vezes eu falo, na prática a teoria é outra. Exato. E aí acaba que me deixa um pouco descrente de algumas normas. Não vou generalizar, mas algumas realmente falta um pouco de mais força. Mas de um modo geral, eu acho que elas regulamentam bem a nossa atividade, as nossas atividades, já são várias. E a gente trabalha no dia a dia justamente para buscar o cumprimento das normas. E para mim que atua um pouco na parte tributária, o cumprimento das normas para que previna os acidentes, para que não haja impacto tributário, assim, tá tudo interligado, né? Então, assim, para mim, resumindo, fazendo um resumão aqui de NRs, a gente tem que ter essa regulamentação, mas a gente tem um caminho muito longo ainda para percorrer, para que esteja tudo dentro dos conformes. Perfeito. Penso que a gente ainda tem que evoluir, ainda tem Muito. que... E isso, de alguma forma, faz parte do princípio da melhoria contínua, né? Acho que isso não vai acabar nunca. Né? Isso é sempre uma eterna evolução. Hoje a gente tem 38, daqui a, sei lá, 10 anos vai ter 39, quanto? 40? Isso aí. Cara. Até há pouco tempo não tinha 37. Exato. Você olha 37 hoje... plataforma? Porra, como é que não Como tinha? é que... Como é que vivia sem essa nova? Como é que o pessoal, no tempo dos Incas e dos Maias, como é que, sabe? Um dia eu vou falar quando eu tinha cabelo ou não. Quando era PPRA. Pois época, né, cara? É isso aí. Exatamente. E assim a gente vai evoluindo. Então, assim, é dinâmico. É o seu perfil, é dinâmico. Não para. É isso aí. Então, é exatamente isso. E olha só, hein? Pessoal do IFE em peso, IFE Quissamã. Aqui, ó, passei um tempo em Macaé, falando o Nelton, falando aqui, ó. O Danilo falando aqui, ó. Boa noite, saudações, pessoal. Poxa, tá todo vapor. Tá movimentado. Todo vapor aqui, seu público é fenômeno, cara. Seu público, né? Seu público é o nosso, né? E vamos Tamo junto. Valeu, pessoal. E aí, seguinte, pegando essa deixa, olha só. Olhando, né, essa história da arte que você fez, da norma regulamentadora, e aí, olhando agora paralelamente e o que, na sua percepção de novo, o técnico de segurança do trabalho, poxa, ó, essa NR aqui você não tem que como... saber. Essa você não tem como passar em branco. Essa você tem que entender e colocar na massa do sangue aqui para funcionar. Qual seriam elas? Quais, né? Tem algumas. Bom, vamos lá. Então, assim, vamos falar de um modo geral, vamos generalizar. Mas depende muito do ramo de atuação, né? Então, mas vamos lá. Tem um amigo meu que tá indo morar fora do estado. Ele vai trabalhar na área da mineração. Ele tem que conhecer a NR22. Eu não atendo nenhuma mineradora. Então, para mim, a NR22, honestamente, eu desconheço ela, assim, de forma profunda. Mas esse amigo meu vai ter que conhecer. Provavelmente já conhece, que ele é um cara muito bom. Mas ele vai ter que conhecer mais. Porque ele vai trabalhar numa mineradora. Exatamente. Então, assim, depende muito do perfil, né? Agora, você tem a NR1, por exemplo, a nova, né? Que até há pouco tempo atrás, quando era o PPRA, o pessoal não tava nem aí pra NR1. Agora a NR1 virou imprescindível. Tem o PPRA lá, gerenciamento de riscos, tem as condições diferenciadas para MEI, ME, PP, tem o anexo sobre treinamento em modalidade EAD. Então você tem algumas informações ali que são extremamente importantes dentro da NR1, principalmente PGR, né? Gerenciamento de riscos como um todo, mas principalmente o programa de gerenciamento que está previsto na NR1. E a gente tem aí, por exemplo, a NR... Deixa eu ver aqui mais alguma. A 6, né? Que assim, mal ou bem, os EPIs, eles são os equipamentos que a gente precisa. A última barreira. A última barreira. É nesse ponto que eu ia tocar. O Brasil, ele tem, de um modo geral, a cultura de... o cara tá exposto a risco? EPI. Só que EPI nele. Esquece a hierarquia de prevenção. Manda o EPI. Mas, tudo bem, beleza, vamos lá. A vida como ela é, né? Então a NR6 acaba tendo a sua relevância e o cara tem que conhecer. Questão das responsabilidades da empresa, do empregado, do CA e tal. Beleza, NR6. NR7. NR7, cara, é uma norma que, apesar da responsabilidade do PCMSO ser do médico, vamos falar
a vida como ela é, Exato. normalmente quem... Você vai, Gere o dia a dia. você vai fazer um corte disso, mas eu vou falar. Normalmente quem faz o PCMSO é o técnico, né? E aí o médico, ele obviamente faz uma supervisão. Coordena. Quando faz. Faz uma supervisão e aí coordena o PCMSO. E aí ele vira esse programa extremamente importante que orienta sobre exames, periodicidade. Atualmente você tem lá o... Cara, eu tô ruim, eu tô esquecendo os negócios, eu tenho que tomar um remédio pra memória. Relatório anual, né? Anual. Uhum. E aí tem a sua importância, o PCMSO tem que ser uma norma conhecida também. Cara, aí você tem, vamos falar aqui da NR15. Sim. Por que não, né? NR15 e 16, 15 e 16. Mas é porque a periculosidade tem muita... São atividades específicas, né? Tem menos anexos e tal, mas a 15, com 14 anexos, se eu não me engano, você tem muitas atividades em diversos ramos do mercado que vão precisar da NR15. Nem que seja para você falar assim, não é insalubre. Exatamente. Mas você precisa. Até pra constatar a ausência. Exato. Como o laudo, né? O pessoal fala, não tem atividade. Beleza, mas como é que você vai evidenciar isso? Como é que você vai ter que laudar? E aí você tem a NR15. Me ajuda aí, cara. Tem mais alguma? E aí você tem as outras que vai depender do seu ramo de atuação, né? A 33 e a 35, que são bem específicas. E aí, dependendo, né? Eu atendi até há pouco tempo uma empresa que faz manutenção em rede elétrica, em área rural. E aí os caras estão no poste o dia inteiro. 10 e 35, né? Então, são normas que quem está fazendo isso hoje tem que ter um entendimento mínimo ali sobre esses temas. E aí você tem, cara, a 37, para quem vai atuar em plataforma e tal. Mas, de um modo geral, sim, resumidamente, acho que a gente vai tratar hoje, que a chamada, né, do podcast, Exato. 1, 5, 6, 7. Aí você poderíamos falar sobre a 15 e a 16, também, no caso hoje, como normas imprescindíveis, né? E acho que por esse caminho, mais ou menos isso aí. Sensacional. E o pessoal tá aqui, ó. Quais são as funções? Opa, veio uma pergunta aqui que o Edmar vai gostar muito. Diogo Mendes falou assim, ó. Quais são as funcionalidades do Ciclope? Essa eu respondo. Manda. Vamos lá. Cara, são tantas funcionalidades que eu vou ampliar aqui no meio do... fora do script aqui, hein, mas deixa eu te responder. Quem sabe faz ao vivo. Te responder. Ó, você pode trabalhar com auditoria. Então, todo o traquejo da auditoria, desde você captar evidência, fazer o relatório, até plano de ação, já ficar lá em dashboard, lá, já conversa até com Power BI, você consegue. Auditoria, a parte de acompanhamento de licenciamento ambiental, então condicionante, licenciamento ambiental, você consegue aqui, parte de qualidade, repositório de procedimentos, você consegue aqui audicomp, auditoria comportamental, né? Entre outras muitas funcionalidades do Ciclope. Então assim, ó, obrigado aí pela pergunta. E Pegou o gancho. Muito bom mesmo. E aproveitem que isso aí vai dar um upgrade aí no seu sistema de gestão. E o pessoal tá aqui colocando boa noite. Aqui, ó, colocou aqui, ó, o Epif colocou o seguinte, ó, sou do Rio Grande do Norte, e pouco tempo presenciei uma Copa onde a escolha dos funcionários foi indicação direta do superior. Uma CIPA, deve ser uma CIPA. Uma CIPA, isso, CIPA. Eu li Copa, já tô Copa, uma CIPA que foi indicação do superior. Aí, bota risos aqui. Então... Tá dando respaldo que a gente acabou de comentar, né? Exatamente. Em muitas empresas a CIPA é nessa... Me engana que eu gosto, vai. Exatamente isso. E aí, Léo, eu pegando esse entendimento macro, né? Que a gente já entendeu, assim, acho que seriam, né, as macros. E uma das primeiras que você falou foi a NR1, né, do PGR. Então, as minhas dúvidas agora acerca desse tema é o seguinte. Hoje, no seu dia a dia, no que você está vivendo nas empresas aí, o PGR já tomou forma? Ou ainda tá meio com cara de PPRA? Já tomou corpo? Já tá valendo? Já é para valer agora? Cara, boa pergunta. Algumas empresas vêm buscando... É porque depende muito também da empresa, né? Porque, assim, com essa questão de dia social, tem... Se for fazendo um parêntese rápido, tem muita empresa que não tinha absolutamente nada de segurança do trabalho. Nada, mas nada. A empresa tem
contratou um cara em 2015, ele fez o admissional e nunca mais fez nada. E ela tá tendo que correr atrás retroativamente de um monte de coisa para se adequar aos envios da social. Então, esse tipo de empresa, eu acho que é bem difícil o PGR fazer alguma diferença. Né? Porque o cara não... A verdade é que tem muita empresa que não tem muito o que gerir com relação a risco. Né? E eu digo assim, uma loja de capinha de celular, tem 2 funcionários. Você não tem... Claro, toda empresa tem os seus riscos. Principalmente nesse caso de ergonômico, algo assim. Mas, de um modo geral, né, você não tem tanto o que fazer num CNPJ desse. Então, para esse nicho, que é relativamente grande, tem ainda muita empresa com esse perfil, o PGR ainda continua sendo meio que o PPRA. Né? As consultorias, de um modo geral, continuam vendendo o PGR como o PPRA, e aí, comercialmente falando, eu acho que é uma infelicidade, porque você vende um PGR, vende um documento, hoje você vende o tripé, né? PGR, PCMSO e LTCAT. Você vai na empresa, entrega o documento, nunca mais vê o cara. Daqui a um ano você vai lá, porque o PGR tem que ser renovado, né, uma vez por ano. Então, uma vez eu vi no Análise de Risco Podcast, eles falaram que é o sistema Urso. Sabe aquele sistema Urso? Não. Ele entra, funcionou, aí depois hiberna, só ano que vem. Só no próximo ano. Exatamente isso, cara. Então, assim, tem muita empresa com esse perfil, né? E, cara, tá tudo bem, o cara quer só cumprir a norma. Agora, tem muita empresa também que o PGR, por ele ser mais denso do que o PPRA, né? Ele tem ali algumas ferramentas mais robusto. Em empresas que você tem aonde aplicar o que está dentro do PGR, aí ele está sendo, cara, visto com outros olhos, né? Porque aí você tem ali o inventário, o plano de ação, você tem a matriz, que, assim, deve ter PPRA com matriz, mas eu confesso que eu não cheguei a ver. E o PGR ele já tem essa exigência, ele cuida mais dos riscos, né? Ele te indica mais, ele exige mais cuidado, mais ações, e é um programa muito mais, do meu ponto de vista, pelo que eu vivencio, muito mais contínuo. Né? Você estipula um prazo do plano de ação, depois você tem que voltar lá, verificar se a empresa adotou, ou se você mesmo consultou, assessor, volta lá, muda o PGR, faz uma revisão do plano de ação. Então, assim, para as empresas que o PGR pode ser útil dessa forma, eu realmente acho que ele vem sendo, de fato, útil mesmo. Diferente do PPRA, né, um pouco. É sensacional. E pensar que essas informações, inclusive com esse dinamismo de modificação, atualização, tem que ser guardado por pelo menos 20 anos. É isso mesmo que você escutou, 20 anos. Você vai se aposentar e o documento tá lá se atualizando e sendo guardado lá por exigência. Então, assim, realmente um documento que tem que ter um lastro, né, de rastreabilidade. São 5 Copas do Mundo, o cara tem que ficar guardando aquilo ali. Exatamente. Então, olhar e as ações têm que serem olhadas também ao longo do tempo, né? Então, tem que ter uma evolução. A própria NR1 fala disso, né? Fala. Seu sistema de gestão, seu sistema de segurança, ele tem que ser de melhoria contínua. Isso. O desempenho, ele tem que ser melhor a cada dia. Então, o famoso ciclo PDCA, né? O ciclo PDCA, que a de gente forma tem implícita, tá lá na NR1. Cara, que sensacional. E acho que foi bem uma precisão cirúrgica. Esse da NR1 aí realmente tá aqui, né? Tem que estar no sangue das pessoas. Então, assim, você que é SST, você que tá trabalhando na área de saúde e segurança do trabalho, não acho que Eu acho que, assim, a NR1, ela tem a sua importância, porque o cara, mas eu não vou ser consultor, pra que eu quero ficar entendendo de PGR? Você vai trabalhar CLT? A empresa não vai ter PGR pra você poder gerir o PGR? Mas não sou eu que vou elaborar. A minha empresa contrata uma consultoria e ela elabora o PGR. Beleza, mas você tem que conhecer, você tem que entender o que tá ali, até para dar segmento nessa melhoria contínua. Né? Então você tem que entender do que tá ali. Você tem que conhecer o PGR, tem que conhecer as ações. Você tem que, cara, de alguma forma você precisa conhecer o que você vai gerir. Né? E pro consultor, a mesma coisa, ou até mais, porque ele vai trabalhar com várias frentes de PGR, né? Vai trabalhar com uma empresa que tem muitos riscos, a lojinha de celular que eu falei que não vai ter muita coisa, e vai ter empresa que ele vai precisar dar um suporte maior, fazer visitas periódicas para poder fazer o acompanhamento do PGR. Então, cara, independente, acho que do ramo que você vai atuar, talvez a NR1, pelo fato de contemplar o PGR hoje, acho que seja a campeã de vendas aí.
pelo próprio nome dela, né? Disposições gerais. Ela isso vai aí. para todas as outras normas, né? É. Então, tudo que tá ali, de alguma maneira, Vale vai geral, desdobrar. é isso aí. Vai desdobrar em outros. Muito bom, cara. E assim, dividindo as normas agora, assim, e olhando assim de forma macro, en passant, dividindo em eixos, né? Norma aqui especial, que a própria norma fala, né? Especial, geral e setorial. Então, você consegue ver isso na prática, enxergando, dividindo as setoriais, pô, a setorial NR18, como você viu, eu vejo muito forte essa setorial, Isso, né? Você tem isso desenhado quando você vai prestar uma consultoria? Você pensa nisso, nessa parte de... Sim, dá para você identificar muito no caso da consultoria, como você falou, pelo cliente que você vai atender. Então você consegue identificar, por exemplo, tem NR que você tem uma informação geral, numa NR1, por exemplo, e aí quando você vai para outra norma, ou setorial ou especial, ela vai se sobrepor ali. Então, por exemplo, a NR1 ela traz o PGR. Aí a 22, ela já traz o outro PGR da mineração. A 31, ela traz o PGR da área rural. A 37 já é um outro... Então, elas vão conversando. Você tem uma geral ali, mas quando você parte para uma especial, uma setorial, você tem aquela mesma disposição geral, só que de forma específica. A mesma coisa a CIPA, por exemplo. Você pega a NR5, ela tem as disposições, falando assim, a grosso modo, disposição geral da CIPA. Mas quando você vai para, sei lá, a mineração, CIPAMIN, né? você tem a CIPAMIN. Então, tem algumas coisas da CIPAMIN que ela utiliza da 5, mas ela se sobrepõe também, porque precisa de algumas ações específicas para aquele nicho. Assim como a 37, CIPLAT. Então você tem ali a CIPA-TR, né, do trabalho rural. Você usa uma geral, mas você vai estreitando para se adequar à sua atividade específica dentro da setorial ou da especial. Cara, né? É sensacional a sua fala, porque até me remeteu uma coisa agora offshore. Mas não offshore plataforma, de embarcação. Que tinha uma situação que eu tava dividindo, e aí você me ajuda. Que tem a CIPA normal, que convenciona o quê? Parte dos empregados e parte do empregador. Então você tem lá o dimensionamento da CIPA, você vai lá e faz o dimensionamento com metade e metade, meio a meio, né? Paritário. E quando você vê na ANR, você só dimensiona o dos empregados. Aí alguns esquecem de dobrar isso aí. Dobrar o número, né? Dobrar o número. Aí papo pra outra conversa. Mas o fato é que na CIPA da NR que fala de embarcação, ela 30, ela vai falar o seguinte, olha só, parte da sua CIPA você tem que fazer com o pessoal de terra e uma outra eleição específica o pessoal aborda. Cara, você sabe, a 30 não é uma NR que eu sou especialista, eu não atuo nesse ramo. Mas como a gente tem a série no SST Online, Sextou com NR, e lá eu falei de todas as normas, da 1 até a 37, inclusive as revogadas. Então eu tive que dar uma pesquisada, dar uma analisada e tal. E eu lembro exatamente disso aí. Não lembro com detalhes, mas por vezes o pessoal acaba deixando, passa batido, né? Porque como você tem que dimensionar tanto para terra quanto para embarcado, é um ponto de atenção, né? Que tem que ser observado justamente para você poder atender a norma e fazer valer do que está escrito ali na legislação. Aí são particularidades setoriais, né? Exato, exato. Exatamente. Ó, o Edmar, caramba, você conseguiu trazer o homem aqui. O Edmar tá aqui e tá falando o seguinte, olha só, a primeira fala do Edmar. O Ciclope é uma plataforma digital especialista e contempla um conjunto de softwares modulares aplicados aí de forma integral, de sistema de tecnologia em prol do SSMAQ, ou seja, saúde, segurança, meio ambiente e qualidade. E aí tá aqui descrevendo, então aqui ó, quem perguntou já foca aqui no comentário do Edmar. O Edmar colocou aqui ó, em retorno real financeiro que torna a gestão e pode trazer aí todos os níveis operacionais, tático, estratégico. Então, assim, olha, já tá colocando aqui mais um incremento aí no Ciclope. Agora, pegando até essa deixa aqui, Léo. Aí a Isis falou aqui, ó. Léo é fera. Isis falou aqui. Isis Soares. Isis ela é mó gente boa, ela é de São José dos Campos. Bacana. A gente se fala muito pelo Instagram, pelo WhatsApp, ela tá fazendo o curso técnico de segurança do trabalho.
De vez em quando eu dou uma força a ela lá, mas ela vai ser uma técnica bacana, é boa. Show de bola. Rodrigo Carvalho tá aqui também, ó. Rodrigo Carvalho de Aracaju, colocando aqui. Agora pegando essa deixa aqui, parte financeira. Vamos. É a sua praia também. Vamos. Então, assim, a gente tá falando de norma regulamentadora, né? Teoria, beleza. Desdobrando também na prática. Mas, e aí, essa pegada mais estratégica? Porque o técnico, né? Você tem um perfil técnico, muito conhecedor, né, na parte técnica, mas também parte relacional, parte ali dinâmica, né? Convencimento, persuasão. E essa parte financeira. Porque o técnico de segurança do trabalho tá na hora de superar, né? Tá na hora de ir um pouco além das barreiras do tecnicismo, né? Então, e essa parte, como que eu economizo dinheiro? Não só prevenir acidente, que é o base, né? De tudo, não ter acidente. Mas como que eu trago dinheiro ou economizo dinheiro? Cara, é cirúrgico. Perfeito. Vamos lá. Tentando resumir, mas eu sou ruim de resumir. Eu vou me alongando, eu vou falando E o pessoal pode, só tá aumentando aqui o dinheiro. Vamos lá. Cara, esse ponto a gente tem que dividir em dois, tá? Você tem o romantismo da segurança do trabalho. Todo mundo que entra no curso técnico fala assim, Inocência, né? Ali eu no quero começo. fazer porque eu quero zelar pela vida do trabalhador, o pai de família, voltar pra casa com segurança, é o maior bem que a empresa tem. Ótimo, você pensar dessa forma. Só que o empregador não tá nem aí pra isso, tá? Se fizer um corte disso também, eu vou ficar meio... Vai ficar ruim, Vamos né? lá, vamos lá. Vai ter corte disso. Vai ter corte. Vamos lá. O empregador não tá nem aí pra isso. Quer ver uma prova? Quando você tem um acidente fatal em alguma empresa, eu falo muito isso em algumas empresas que eu atendo, quando você tem atividade periculosa e tal, né? Quando você tem um acidente, ou que gera um afastamento muito longo, ou que tem um óbito, aquele trabalhador, eu vou trabalhar com óbito, tá? Só pra ficar mais drástico. O trabalhador que vai a óbito, a gente tem que pensar pelo lado humano, um filho que perdeu um pai, uma esposa que perdeu um marido, um pai que perdeu um filho, enfim, é um irmão que perdeu... Cara, você tem todo o lado humano da situação. Exato. E pelo lado empresarial, no dia seguinte o RH tá fazendo 300 entrevistas pra botar alguém no lugar daquele cara. Esquece. O cara, que pena, faleceu. Vai ter uma reunião de CIP extraordinária, vai ter um DDS falando sobre o acidente e vai ter alguém pra entrar no lugar daquele cara. Porque a empresa não para, o mundo não para, a vida não para. Porque o cara morreu. Então você tem esses dois lados. Então, na hora de você falar de dinheiro, você tem que tentar trabalhar das duas formas. Para o trabalhador, você tem que abordar o lado humano, lógico, né? Você vai fazer um DDS, você vai pedir pro cara usar um EPI, ou fazer a língua dele. Exato, vai fazer uma palestra, ou, demonstrar um PGR, alguma coisa, tem que falar a língua dele, exatamente. Você tem que falar, cara, é sua vida que tá aqui e tal, parará, toda essa questão mais romântica. E para o empregado, o cara que vai contratar o meu serviço, se eu falar assim, cara, você precisa do meu serviço porque pode um trabalhador aí vir a óbito. Isso não vai convencer o cara. Esse discurso não convence. Então, aí eu tenho que ir, apesar da gente falar hoje aqui das NRs, mas eu tenho que ir além das NRs. Eu tenho que ter um pouquinho de conhecimento da legislação previdenciária, da legislação tributária, inclusive, porque você tem que mostrar pro cara que um óbito não é só o trabalhador morreu e amanhã a gente coloca alguém no lugar. É custo para a empresa. Tributário, assim, dependendo da empresa, é custo de milhares ou milhões de reais. E quando o cara entende isso, aí que a brincadeira começa a ficar bacana. Por quê? Porque você consegue atuar nas duas frentes, agradando os dois lados. Vamos pensar da seguinte forma. Quem manda na empresa é o dono da empresa, obviamente. Então, se eu consigo mostrar para esse cara que se ele trabalhar na prevenção de acidente, na proteção do trabalhador, ele vai de fato economizar dinheiro. Direto na folha de pagamento. Exato. E assim, é dinheiro que não vai sair. Não é assim, vamos fazer aqui uma gestão de EPI. Eu vou comprar aqui uma luva que em vez de ter 2 por mês, o cara vai usar uma só e vai economizar. Não tô falando disso, tô falando de grana alta, tá? De tributo, de você reduzir tributação, de você economizar no adicional de insalubridade através de medidas de engenharia administrativas, você evitar o recolhimento do FACET lá, da aposentadoria especial, do financiamento. É disso que eu tô falando, de grana alta. Quando você convence esse cara
que se ele não tiver acidente, ele não vai ter alteração no FAP, não vai ter que, não vai variar o percentual do GILRAT e tal. De repente, falando muita sigla aqui, o pessoal vai mais dar uma pesquisada nos vídeos do Edivaldo Gregório, que vocês vão entender. Quando você convence esse cara, aí ele vai adotar as medidas que precisam ser adotadas para ele não ter esse custo. Só que medidas são essas? São justamente as medidas que vão proteger o trabalhador, o pai de família, o marido, enfim. Então, assim, você tem uma coisa ligada à outra, né? Tá tudo interligado. Por isso que, sim, é importante a gente, óbvio, conhecer das normas, saber como aplicá-las e tal, até porque quando esse cara aqui, que é o empregador, te autorizar a falar, Álvaro, cara, eu vou economizar isso tudo, então toca a ficha, manda ver. E agora? Aí você tem que conhecer das normas para poder aplicar lá. Mas também tem que ter o argumento para convencer esse cara de que a aplicação das normas vai botar dinheiro no bolso dele. Então, cara, acabei me alongando, né? Não dá pra resumir tanto. Sensacional, cara. E é exatamente isso, Léo. Acho que perder esse romantismo e amadurecer, isso causa um pouco de desconforto. Exato, causa uma estranheza, né? No começo causa um desconforto aqui, mas, pessoal, o lugar mais fatal que tem é a zona de conforto, é o sofá de casa. Porque você fala assim, teoricamente, é claro que eu não uso esse termo, mas teoricamente você vira pro empregador e fala assim, cara, esquece teu trabalhador, eu não tô nem aí pra ele, eu tô interessado no dinheiro que você pode economizar. Protegendo ele. Só que pra economizar você tem que proteger ele. Entendeu? E aí eu vou lá no trabalhador e falo, gente, olha só, o empregador agora tá querendo investir. Medida, ele vai enclausurar uma máquina, ele vai, fazer, enfim, vai adotar medidas preventivas, vai proteger de vocês. Vamos junto. Pra vocês poderem chegar seguros em casa, poder abraçar um filho, poder passear com a sua esposa, e aí entra todo o papo romântico, mas tá tudo interligado, na verdade, né? A questão do romantismo e a questão da grana, só que tem que saber diferenciar o público para onde você vai falar. Você tem que falar de um jeito com um e de um jeito com o outro. Seu discurso. E no final das contas, o propósito é o maior, que é a prevenção. Exato. Prevenção de perda financeira, prevenção de perda. Também no final das contas, a gente atua em prol do romantismo. É claro que a gente está interessado em proteger o trabalhador, em fazer com que ele chegue em casa, possa abraçar o filho, estar com a esposa, um pai, etc. Mas a gente também tem que estar interessado em quem faz essa roda girar, que é o empregador, que contrata, que paga os impostos e que vai permitir ou não com que você adote as medidas para proteger esses trabalhadores. Caramba, sensacional, sensacional. E aqui, ó, já estão até colocando o Ciclope que faz envios do E-Social. Não, calma, Diogo, vamos lá, né? Vamos explicar um pouco mais aí. E a gente, no outro momento, vamos falar sobre E-Social. Inclusive, o Éder é uma grande referência aí. O Éder é meu mentor, meu mestre. Nosso mentor aí, né, no E-Social. Então, vamos lá. Pegando esse link, olhando esses eixos, a gente já passou por esses eixos, né? Trazendo aí, poxa, você tem um vídeo, ô Léo, eu não vou lembrar qual é o vídeo específico. Olá, vem mas você tem um vídeo, né? E tá aqui na SST Online, inclusive, que tem mais de 115 mil visualizações. Então, o seu alcance, o seu impacto, uma fala simples, fala de quem vive isso, fala de quem pisa no chão da fábrica, né? Quem vai lá no operacional. A gente fala de Gemba, né? Quem veio do chão de fábrica. Então, essa é a fala que convence. Fala simples, a fala que realmente é de prática, né? Prática, exatamente. É o que a gente preza aqui, descomplicado. Né? Isso aí. Acho que falar difícil é fácil. Né? Olha só, falar difícil é fácil. Eu quero ver, o difícil é falar fácil. É simplificar. É isso que é o difícil. Então é exatamente isso. E você só consegue fazer isso quando você entende bem a coisa. Perfeito. Cara, você sabe que, só fazendo um parênteses, te interrompendo rapidamente, tem gente que me chama no Instagram, ou às vezes a pessoa até tem o WhatsApp e tal, mas fala assim, Léo, cara, eu assisti um vídeo teu agora que eu tô há 6 aulas no curso técnico e eu não consegui aprender. Eu vi um vídeo agora de 15 minutos, entendi. Então, assim, cara, isso, a gente até tava conversando sobre isso em off, né? Que é gratificante pra caramba, porque como, cara, é muito... Realmente, a palavra é essa, gratificante. Porque é muito maneiro você conseguir fazer uma pessoa entender algo que ela não tava entendendo, e aí através de um... Cara, e assim, não é um personagem, não é nada, é aquele... É o jeito mesmo, como eu tô aqui falando, rindo e tal, gesticulando. A diferença é que normalmente eu falo muito palavrão, mas não vou fazer isso aqui. Mas, de um modo geral,
É isso aqui, cara. Falando assim, eu falo rápido, embolado, o pessoal sacaneia por causa de sotaque, do que eu puxo X e tal, mas a galera entende e a gente consegue ajudar, né? Então, assim, isso é o mais gratificante. Pra mim é o que mais conta, cara. Pô, É muito legal. Agora, uma dica. Manda. Né? E aí, ó, plot twist. Olha só. Lembra lá que você passou de um concurso antes de terminar o técnico de segurança do trabalho? Sim. Você, subliminarmente, isso tá na sua mente, você talvez não saiba. Você faz isso de forma tão natural e espontânea que pra você é tranquilo. Mas é bom lembrar que quando você estava no curso técnico, uma das técnicas era justamente falar. Não sei se tava aqui alinhado. Ó, você já fazia vídeo pro YouTube. Ah, sim. Técnico 360. Técnico 360, isso aí. Então já era uma forma de você, poxa, eu tô aprendendo porque eu tô botando na prática. É verdade. Fazendo vídeo, tô aqui. E isso se reverberou em um resultado. Ora, você passou num concurso concorrido, né, no município, antes de se formar. Então, qual seria o segredo agora, trazendo esse subliminar pro explícito? Qual seria o seu segredo para você estudar, assim como você fez com a NR30, sintetizar e passar isso de forma tão simples? Qual que seria o segredo dela? Agora, cara, boa pergunta, sabe? Assim, eu costumo falar, Álvaro, e eu acho que você vai concordar comigo, de vez em quando eu posto no Instagram lá, e eu boto assim, hashtag sobe a média. Por que eu uso a hashtag? Porque a média de conhecimento na área de segurança é muito baixa. Quem segue, por exemplo, você, que é um cara que, pô, tem um conhecimento tremendo, absurdo, o cara fala, porra, o Álvaro é referência e tal, você de fato é uma referência, mas você é 1 em 1 milhão. A gente tem que reconhecer, às vezes a gente não tem a percepção do nosso tamanho, né? Eu não tô nem falando de mim, tô falando de você que é um cara que tem um conhecimento mais específico, questão de gestão e tal, você fala para um público específico também. Uhum. E você é 1 em 1 milhão. Assim, é fora da curva, né, que a gente fala. Porque a média não é essa. Não é. A média é o cara que tá ali no curso técnico, faz na coxa, e aí termina, não quer mais estudar. Meu irmão, esquece, esse cara não vai vingar. Entendeu? Então, assim, pra tentar responder a tua pergunta, como que a gente faz pra sintetizar? Cara, eu me identifiquei na área de... Por que não falar de ensino, né? Às vezes tem o aulão de terça da SST Online, eu abro o aulão de terça, quando é comigo, falando, gente, não me chama de professor, esquece esse negócio de aulão. A gente tá aqui pra bater papo, eu não sou professor. Eu aprendo também com a galera, que às vezes o cara faz uma pergunta. Você pensa 3 vezes. Aí é que tá, cara. Aí eu acho que esse é o ponto principal. Quando você se coloca à disposição de um público... Ao vivo. Tem uma galera assistindo aí. Se alguém fizer uma pergunta que eu não sei... Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, aí, cara, essa pergunta eu não sei. Estudar, então. Mas me segue lá no Instagram, @LeoLousa, e me lembra dessa pergunta, que eu vou pesquisar e te respondo. E é aí que a gente aprende. Então, assim, quando eu, por exemplo, assim que eu me formei, eu fui também dar aula no Senac. No curso técnico de segurança. Onde eu tinha me formado. Então, assim, eu me formei, depois eu tava dando aula pro pessoal que tava numa turma antes da minha. E o pessoal, o cara acabou de se formar e tá dando aula. Pô, meu irmão. Mérito, concurso, te vira, Então, isso me ajudou muito também pra ter essa desenvoltura, né? Porque pra você ensinar, pô, ninguém ensina o que não sabe. Então eu pegava o script lá, agora eu vou dar a matéria no Senac sobre, sei lá, CIPA. Pô, eu tinha que entender muito de CIPA, né? Pra poder, quando alguém tivesse alguma dúvida, eu ou tirar, ou depois eu corria atrás daquela informação. Então, assim, essa que é a grande dinâmica pra mim hoje, né? O fato da gente criar conteúdo pra milhares de pessoas na internet. Você falou, pô, tem um vídeo com 115 mil visualizações. Cara, são 115 mil pessoas que me assistiram falando alguma besteira ali, alguma coisa. Então, pra eu botar a cara ali e falar alguma coisa, é porque eu tô preparado pra falar aquilo. Muito embasado. Né? Graças a Deus, assim, apesar de ter uma exposição muito grande... eu não me lembro, honestamente, de ter algum comentário assim no vídeo assim, ficou uma bosta. Você é ruim nisso. E eu entenderia talvez como uma crítica. Assim, eu acho que a crítica ela pode vir, né? É natural. Tipo, você fala muito rápido. Eu falo muito rápido mesmo, eu sei disso. Mas aí tem um recurso aqui no YouTube que... Diminuir, né? Eu mando os áudios pra minha esposa no WhatsApp, ela fala, cara, eu vivo no 2 vezes e o seu eu não consigo ouvir em 2x, porque não dá. Aí eu tenho que voltar pro 1 pra entender o que você tá falando. Te vira, a tecnologia tá aí pra isso.
Então, assim, tem algumas críticas que a gente entende como sendo construtivas. E a gente vai tentando melhorar. Mas tem chamado hater, né? Que, assim, eu não lembro de ter alguma coisa assim, o vídeo ficou horrível, só falou bosta. Não lembro. Então, assim, pode ter algum que eu não vi também, enfim. Mas eu não lembro de ter algo nesse sentido. E aí eu penso, cara, já que nunca apareceu um comentário desse, é porque tem alguma coisa legal aqui rolando, né? É um conteúdo bacana, enfim. E a gente vai tentando se moldar aí. Mas o fato da gente se colocar à disposição de compartilhar conhecimento, antes de você dar um hack no vídeo ali, cara, eu estudei muito pra falar sobre aquilo ali, exatamente. Estudou, revisou. Exato, exatamente. Então acho que essa que é desde quando eu fazia o curso técnico, pouca gente sabe disso, você já falou isso agora. O canal Técnico 360, que é um canal nosso lá, foi iniciado, eu ainda estava no curso técnico. Então eu já fazia vídeos na internet falando sobre temas e tinha pessoal lá, cara formado, às vezes cara engenheiro, tirando dúvida, e eu era só um estudante. Mas com algum tempo me preparando para poder gravar aquilo ali. Isso ajuda pra caramba na hora de você adquirir mais conhecimento, né? Quanto mais você ensina, mais você tem que aprender para poder ensinar. Então acho que essa é a grande... Essa é a sacada. Essa é a sacada. Poxa, e sensacional. E eu vou colocar aqui um depoimento aqui. Isis Soares. Olha a fala da Isis Soares. Eu nem abro o vídeo da plataforma lá do meu curso. Eu vou direto aqui nos vídeos do Léo. E tá aqui escrito isso, então vocês pesquisem aí. Então, assim, Léo, e a gente, né, falando aqui nos bastidores, tem gente que se inspira em você. Tem gente que pega o seu vídeo para dar aula, tem gente que pede autorização sua e façam isso, né? Tem gente que faz até sem autorização. Corta isso aí. Então, que compartilhe, que use o seu vídeo aí pra instruir. Então, realmente, é utilidade pública, né? E no final das contas, o produto disso é a prevenção das pessoas. É isso aí. Prevenção do acidente, ganho mais de conhecimento. Então, realmente é aquela sua hashtag. Sobe a média. Sobe a média. E aqui tá subindo. O Wagner coloca assim, ó. Trabalha em uma empresa de construção naval. Construção de submarinos. Eita, caraca, Wagner. O bicho tá pegando, hein, Wagner? Submarino lá que deu problema, enfim. Não vou mencionar isso, não. Mas aplicar segurança no trabalho sem investimento na área é quase impossível. Fazer segurança sem investimento fazer segurança é fazer investimento. Fazer investimento em segurança é primordial. Com seriedade, sim, né? Porque a gente vê muita empresa que não quer investir e tal, mas é aquela velha história. O cara não conhece o retorno que o investimento... O próprio nome já diz, investimento. Aí você tem uma sigla chamada ROI, né? Retorno sobre investimento. Exatamente. Investimento, você tem que partir do pressuposto que aquilo vai voltar para você. De alguma forma. Senão é jogar dinheiro no ralo, né? Então, cara, infelizmente a gente tem muito gestor, empresário, empregador que não conhece os investimentos da segurança. Mas, para quem já conhece, eu acho que já é isso aí. É isso aí. Cara, é sensacional. E é aquilo, né? Eu costumo dizer isso. O que você dá importância, né? O que você dá importância é onde você coloca dinheiro de fato. Né? Onde você mexe no bolso, aí sim é importante para você. É isso. Então se você... Aí olha só, olha como a gente tá viajando aqui. Tech segurança, engenheiro de segurança, gestor de segurança. Se você não entende de CAPEX, OPEX, a parte financeira, vamos lá. Vamos sentar, vamos buscar um pouquinho mais de informação para trabalhar. Junto, né? Não conta, né? Barreira. Sim. A segurança do trabalho não pode ser mais barreira, empecilho para o desenvolvimento da empresa. Não, é win-win. Isso aí. Ganha. E aí você tem que ter as estratégias corretas aí para você avançar. Então, é exatamente isso. Olha só, hein? O pessoal tá aqui, se empolgou, galera. Show de bola, vale mais que uma aula de um curso por aí, hein? O curso, né, sextou, né, com a NR, vale muito mais que um monte de aula por aí. Tá aqui, registrado aqui. Não sou eu que tô falando. Exatamente, tá aqui. Então, perfeito. Léo, aí nesse seguinte, agora eu faço uma provocação. No bom sentido, lógico, né? Vamos dar um exemplo prático. Vamos colocar aqui a prática na mesa aqui agora. Teste, isso não estava combinado, né? Não sei se tem um áudio aí de palma de alguma coisa, só para, né? Não estava combinado isso, mas vamos colocar um exemplo prático aqui, porque você veio aqui para falar sobre a NR1,
a NR5, a NR6 e a NR7, respectivamente. Beleza. NR1, disposições gerais, e GRO, gerenciamento de risco ocupacional. A NR5, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e Assédio. né? E assédio, não pode esquecer disso. A NR6 é equipamento de proteção individual, a última barreira lá da hierarquia da prevenção. E a NR7, Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional, PCMSO. Beleza. Desafio. Ah, não. Fala um exemplo prático aí que eu vou aplicar essas 3 NRs em sequência. Uma auditoria, uma não Todas elas, as 4, né? Todas. Aí é contigo. Caraca, bicho. Pô, tinha que ter um intervalo agora. Fala do Ciclope aí pra poder pensar. Ciclope, o sistema, cara. Tem que... Mete uma propaganda. Vamos lá. Já sei. Vamos lá. Consegui pensar rápido. Vamos falar de trabalho em altura. Uhum. Que já é uma outra NR também, né? Exato. Mas 35. Tudo bem. Tá alinhado. Tá alinhado. Isso é interessante também, o pessoal ver que, cara, as NRs estão todas de mãos dadas. Umas dão as mãos para algumas, outras para outras, mas elas acabam se entendendo ali. Vamos lá, trabalho em altura. Atividade está prevista. Vamos lá, vou pensar aqui porque você me pegou de surpresa. Supetando. Atividade está prevista no PGR. Correto. O cara foi na empresa, fazia a identificação dos riscos e tal, e viu que existe essa atividade, trabalho em altura. NR1, né? Tá prevista no PGR, tá no inventário, risco de queda de altura, etc. Então tá no inventário de risco do PGR. Falando sobre NR5, quando você vai dar um treinamento de CIPA, você fala sobre os riscos que existem na empresa. Uhum. Né? Seja o treinamento online ou presencial, porque agora a norma te dá essa possibilidade, você tem que abordar o que pode acontecer na empresa. Então, dentro do treinamento de CIPA, os cipeiros, os membros ali, tem que entender também que o trabalho em altura é um risco. Que, inclusive, está previsto no PGR, que pode ser uma ferramenta utilizada no treinamento de CIPA para você demonstrar para os membros ali o que eles vão encontrar pela frente. Apesar deles já saberem, terem o dia a dia, a mão na massa, mas, estrategicamente falando, eles têm que conhecer. Então, você já levou o trabalho em altura lá para o PGR, para CIPA. Uhum. NR6, aí a gente não tem nem muito o que falar, porque o trabalho em altura, ele acaba envolvendo os EPIs, né? Para você poder fazer as atividades do trabalho em altura, você tem que usar, então você tem que englobar também a NR6 dentro do trabalho em altura, que foi dito no treinamento CIP, que está identificado no PGR. Já foram 3, né? Tô bem, tô me saindo bem. E aí, para finalizar essa junção, essa união, você tem o PCMSO, elaborado por um técnico, mas tudo bem. Uhum. Depois você faz esse corte aí. Coordenado, né? Coordenado pelo médico. Onde ele, com base nos riscos identificados no PGR, vai orientar a empresa, o empregador, a realizar alguns exames médicos específicos, complementares, que vão conferir aptidão ao trabalhador, ou não, para que ele possa, ou não, realizar atividade em altura. Então, quando você pega um PCMSO de uma empresa que tem trabalho em altura, você tem alguns exames específicos ali, um eletroencéfalo, psicossocial, para o cara ter né, das ideias, o tal do teste Hamburg, que é equilíbrio. Isso aí é bom que fica em pé. Esse Hamburg é maravilhoso. E aí você tem essa relação também com o NR7, com o PCMSO. Acho que foi, né? Caramba. 1, 5, 6 e 7. Com louvor, cara. E imagina só, se você deixa uma brecha num desses aqui, é não conformidade em tabela. Cara, e você acredita que tem muita empresa que o pessoal realiza trabalho em altura, mas não tá lá nesse. Mas aí, por exemplo, no conteúdo programático de treinamento de CIPA, não entrou o trabalho em altura. Os EPIs acaba tendo, né? Porque é inerente, mas o PCMSO indica os exames, mas o empregador não quer realizar. Tipo, esse aí que entraram agora, o psicossocial, eu não vou fazer não. Aí o cara fica ali meia boca, não realiza. Não é um assunto nosso para hoje, mas aí o E-Social acaba encontrando, né? Exatamente. Porque se você tem uma atividade... Tudo amarradinho. Exatamente, tudo amarradinho. E, porventura, se o PGR não tá batendo com o exame, opa, exatamente. Consistência. É isso aí. Caramba, cara, sensacional, hein? Sensacional. Tá ligado. Sensacional. Então espero que o público tenha acompanhado aí, ó.
pegou o link direto. Então, se eu pego uma auditoria e checo essa informação, aí eu vou falar, poxa, tô aqui no PGR, faz trabalho em altura? Opa, O famoso lastro, né? é lastro, é rastreabilidade. É isso aí. E aí vai me remeter outros documentos, por exemplo, PT, Isso aí. se não for um trabalho rotineiro, APR. APR e etc. E assim vai tudo linkando. É isso aí. Então, realmente é necessário entender dessas normas regulamentadoras. Assim, não é preciosismo, não é... É necessário. É o basicão, né, cara? É o basicão. Não é entender só disso, mas isso, se o cara não... É o mínimo, exatamente, é o mínimo. É o mínimo. Perfeito. E, cara, sensacional. Sensacional. E aqui o pessoal tá aqui já olhando aqui o que vem mais por aí. Deve estar se perguntando o que mais vem por aí. E aí, olha só. Pegando até aqui, pessoal. Aproveita esse momento aí. Você até falou, agora é a hora do café. Para dar tempo de você pensar lá. Sensacional. Aproveita, pessoal. A presença do Léo aqui. Coloque sua dúvida. Vamos aqui encher de dúvida aqui, ó. Boa noite. O pessoal tá gostando muito, foi muito bem. Você saiu muito bem. O Wellington Cândido, você saiu muito bem. Daqui tem muito repertório. Ô, pessoal, sem dúvida cabeluda, hein, por favor. Pode colocar sua dúvida aí sobre a NR1, a NR5, a NR6, a NR7 ou outra aqui. De modo geral, né, que a gente tá falando aqui de... Exatamente, o Léo aqui de tudo um pouquinho. Tá muito bom aqui, ó. O Wagner Gomes colocou aqui também. Show de bola, rapaziada. Tá muito bom. Então, ó, pessoal, deixa eu até aproveitar. Eu esqueço, gente, de fazer isso. Se tá fazendo sentido pra vocês, deixe o seu like, né? Isso aumenta o engajamento aqui, isso distribui esse vídeo pra mais pessoas e vai bater 115 mil, assim como tem vídeos aqui do Léo. Procurem aí esse vídeo aí com o Léo aí, que é o mais assistido aqui da SST Online. Então, quiçá aí do Brasil, Ah, vídeo para, que isso, tem. mais visto aí de visualizações. Então, vamos junto. Então, pessoal, ó... Olhando aqui, né, para as considerações, agora indo pro meio de campo, indo para as considerações finais aqui, Léo. Vamos lá. Disposições gerais. Disposições gerais. E aí, cara, fala um pouquinho onde eu te encontro, quais são os seus canais, né, quais são os seus trabalhos, no off ou no on, né, que você tem nos dois. Então, fala um pouquinho das suas visões, como eu encontro o Léo, como eu contrato o Léo, fazer uma palestra, eu quero falar aqui sobre NR. Boa, né? vamos lá. Não só sobre NR, né? Mas de um modo geral, pode contratar. Palestra a gente tá fazendo. Bom, vamos lá. Instagram. Eu não. Cara, a gente tá conversando sobre isso também em off. Eu pretendo ser mais ativo no Instagram. Mas muitas vezes me falta, assim, algumas sacadas de. Por exemplo, hoje eu tava no aterro sanitário. Eu poderia ter feito um vídeo de alguma coisa acontecendo e tal, mas eu perco time, sabe? Eu tô tão focado lá no negócio. Imerso. E aí eu fico, cara, putz, podia ter feito uma postagem aqui ou ali, tirado uma foto. Esqueci. Mas eu pretendo ser mais ativo lá no Instagram. Pretendo, não prometo, tá? A gente agradece. Pretendo. O Instagram é @LeoLouza. É Louza, gente, não é Souza. Tá? O corretor, se tu botar Louza, ele vai botar Souza. Não vai me achar, esquece. @LeoLouza, tudo junto. Aí você me acha lá no Instagram. E com Z. Com Z, isso, boa. Bem lembrado. Louza com Z, @LeoLouza. @LeoLouza. Que mais? Facebook, você vai me achar, mas eu nem tenho mais esse aplicativo no meu telefone, não uso. No LinkedIn, Leonardo Louza. Que mais? No SST Online, você consegue achar, mas não pelo meu nome, né? Tem vídeo lá com o meu focinho lá na capinha, né? E aí você consegue ver o meu vídeo lá. Tem alguma coisinha no Técnico 360, que é o canal nosso lá. Vamos ativar mais. Vamos tá mais ativo lá também, eu e Álvaro. Estamos devendo lá, né? Estamos devendo. Que mais? Basicamente é isso, cara. E assim, no off, hoje eu atuo na área de consultoria. Com uma pegada muito forte hoje no E-Social. Né, graças ao Éder, fiz o curso de E-Social com ele lá em 2017 ou 2018, cara. Cara, e tá atual até hoje, né? Pois é. E na época ainda era 6 ou 8 eventos de segurança do trabalho, o negócio ia ficar alucinante, assim. Ainda bem que reduziu, teve simplificação, hoje são só 3. Mas enfim, eu estudo E-Social há muito tempo, muito antes de entrar. E aí eu acabei entendendo como que funciona isso, a relação com a Previdência, enfim. E aí hoje eu tenho
boa parte do meu tempo eu dedico ao e-social também. Parte de documentação, porque acaba estando um pouco interligado. E, cara, a gestão de tributos, que é um assunto que eu adoro, mas eu confesso que eu ainda não domino. Gostaria de entender muito mais. Tem alguns mentores, né? Assim, eu cito normalmente 2 quando eu vou falar de tributação, que é o Edivaldo Gregório, que é parceiro aqui do SST Online, é um cara fenômeno, Edivaldo é um fenômeno. E um outro fenômeno que eu sou um fã, assim, apaixonado, que é o Jonathan Pérez. O Edivaldo eu não conheço pessoalmente, trabalho junto no SST Online, não conheço pessoalmente. E o Jonathan eu conheço pessoalmente. Eu fui ao Sul, fui na casa dele, fez um churrasco espetacular, uma picanha, cara, nunca comi igual. E então são 2 referências que eu tenho na questão de gestão de tributos, mas eu ainda não sou o cara do tributo, né? Então, eu gosto, eu entendo um pouco, mas quando o bicho pega eu recorro a esses caras para tirar a dúvida. Mas consigo desenrolar alguma coisa em algumas empresas e já fiz atendimento prestando esse serviço, gestão do FAP, mostrar um custo de um acidente para a empresa poder entender quanto custou aquele acidente, e a gente volta naquela velha questão da questão da comunicação, enfim. E aí, cara, hoje é basicamente isso. Mas, assim, consultoria, né? Assessoria, de um modo geral. Ah, então você não trabalha com treinamentos? Pô, trabalho. Eu pego e terceirizo, né? Teve um camarada aqui, ele não entende muito de NR35 não, o Alan. Falou um monte de besteira. Alan, grande. Brincadeira. Cara, especialista em... Cara, o Alan Moura, ele é um monstro. Pra mim, é uma referência. E aí acaba que, como ele mora aqui na região, quando alguém fala assim, eu preciso de um treinamento de trabalho em altura. Eu fiz treinamento de trabalho em altura com o Alan. Eu também, quando era técnico. Isso, eu fiz o curso de bombeiro civil e ele era o instrutor que falava sobre a parte de altura. Me botou pra fazer um rapel lá que eu não queria, mas mas tive que fazer. Ele é um monstro. Mas eu não dou o treinamento de trabalho em altura, porque eu não entendo a fundo a norma, eu não tenho a proficiência e eu tenho medo de altura. Então, quando alguma empresa fala assim, preciso de treinamento de NR35, aí eu faço contato com o Alan e a gente acaba, né, trabalhando junto aí. Ver se ele tá embarcado e ele toca lá o negócio. Então, assim, de um modo geral, assessoria, a gente trabalha com um pouco de tudo, né? Não é porque eu não sou especialista em espaço confinado que eu vou recusar o cliente. Eu aceito o cliente e falo, Alan, quebra um galho aqui pra mim, entendeu? O cara quer uma auditoria, precisa de entender sobre norma ISO. Ô Álvaro, tô precisando de um serviço aqui. E a gente tem um network, né? Então, assim, a questão da assessoria, a gente vai trabalhando de acordo com a necessidade do cliente. Mas o que você gosta hoje, e-social, que é muito o que eu faço no dia a dia. Entendi. E as visitas técnicas, assim, coisa que eu nem ganho tanto pra fazer, mas, tipo assim, DDS, eu adoro fazer DDS, cara. Nossa, eu adoro. Boto junto a galera, bato papo, falo um monte de besteira, a pessoa curte e você transmite uma mensagem, né? Então, assim, é um serviço pouco valorizado, mas eu adoro estar com a galera, assim, chão de fábrica, né? Então é um serviço que eu não dispenso. Palestra, adoro também fazer palestra. Então é mais ou menos isso, cara. Por aí. No offline é isso aí. É sensacional. Enquanto isso, o pessoal se empolgou aqui e tá um monte de pergunta aqui. Deixa eu colocar uma aqui, ó. Sai 2 aqui pra gente, né, se enveredar aqui pro final. Pega uma fácil. Vamos pegar uma fácil. Ó, a Renata Silva colocou assim, ó. Sobre NR7, PCMSO. Vamos lá. Agora não precisa de realizar exames de retorno ao trabalho para colaboradores afastados por mais de 30 dias, se não foi afastado por motivo de doença ou acidente? É correto isso? A NR7, ela tem lá, quando você fala dos tipos de exames, você tem lá admissional, aí tem, obviamente, os motivos do exame admissional, periódico, demissional, etc. E aí você tem o retorno ao trabalho, e aí ele tem lá, deve ser realizado quando o trabalhador ficar afastado por mais de 30 dias por motivo de doença ou acidente. Então, por motivo de doença ou acidente, a norma deixa explícito que tem que ser realizado o exame. Ou seja, fica implícito, fica subentendido que se não for, não precisa. Não fica explícito. Né? Não tá lá, quando for mais de 30, se não for, não precisa. Mas ela exige que se for por motivo de doença ou acidente, precisa. Então, fica aí nas entrelinhas, né? Depois vem uma nota técnica aí pra amarrar melhor isso aí. Isso aí. Não, perfeito. Aí o outro aqui, ó. Fala, irmão, sou de Salvador, Alexandre dos Santos de Jesus. Coloca aqui, ó. Porém, estou no litoral paulista, né?
e em Praia Grande, se eu não me engano. Paulista, PG, Praia Grande. Então vamos lá. Pergunta é, quem é responsável pela elaboração do PGR? Olha só. Aí já vou fazer uma divisão aqui. É PGR obra, para facilitar a didática. Boa. PGR construção civil. Ou PGR NR1, né? Que substituição é PPRA. Fala aí pra gente aí, Alexandre, por gentileza. E aí, é obrigatório a anotação de responsabilidade técnica, a RT, para isso? E tem a validade de 2 anos? Olha só, as perguntas já meio várias perguntas em uma, né? Vamos lá. Consultoria, você falou consultoria, já tá aproveitando. Vamos tomar então como base o PGR da NR1? Se ele falar que é da 18, a gente fala da 18, mas vamos tomar como base o da 1, que é uma norma que a gente trouxe, né? O título do vídeo, né, do podcast é NR1. Falou obra aqui, mas vai continuar. Falou obra? Então tá, daqui a pouco a gente fala. Segura a onda aí, peraí. O da NR1. Primeiro, quem pode elaborar, né? Foi a pergunta. A norma não define quem vai elaborar. Ela define que a responsabilidade é da empresa. Assim, é óbvio que a pessoa que vai elaborar um documento de prevenção de riscos, um programa que vai prever riscos e um plano de ação, tem que ser um profissional que entenda minimamente daquilo, né? Mas assim como o PPRA, que também não definia, a responsabilidade é da empresa, né? Então, assim, a norma fala o que ela quer, mas ela não fala como quer. Então, quem tem que ter o PGR é a empresa. Quem vai elaborar? A empresa vai definir, né? Desde que atenda os requisitos que estão dentro da NR1. Acho que o item 1.5, se eu não me engano, começa a falar de PGR. E ele fala lá o que o PGR... Ele fala, o PGR tem que ter no mínimo inventário e plano de ação. Aí, a norma NR1, ela não fala explicitamente o termo matriz de risco. Mas, eu esqueci o termo que ela usa agora, mas dá a entender que é uma matriz para você poder cruzar a frequência com severidade, etc. Assim como ela também não define quem tem que elaborar. Então, ponto. Pode ser o técnico, pode ser o engenheiro. Agora, se for um engenheiro, tem que ter a anotação de responsabilidade técnica? Sim. Pois é. E aí tem uma questão curiosa. Talvez você que tem CREA, de repente você consegue me dar uma ajuda nisso aí. Existe uma regulamentação interna do CREA, existia, falando sobre o PPRA, e até uma dúvida minha, vou aproveitar também para te perguntar. Vamos lá. O CREA, ele colocava como elaboração do PPRA só o engenheiro. De acordo com a regulamentação do CREA, o técnico de segurança não pode elaborar o PGR. Isso foi um embate quando eu era da Defesa Civil, porque o CREA da região lá queria que todos os técnicos se filiassem ao CREA. E aí eu comecei a falar que não precisava, e precisa. E aí eu comprovei com embasamento normativo que não precisa, mas enfim. Só que, para o técnico que se registrou no CREA, que é filiado, esse cara não pode elaborar o PPRA. Tem alguma coisa sobre isso no PGR? Esse eu desconheço. Tem? Então, é exatamente esse foi o ponto, assim, ó, cirúrgico. Você falou, foi no coração no coração. Não é pela essência, e aí depois a gente vai voltar na obra, Alexandre. Segura que eu vou voltar na Segura a obra aí. Primeiro aqui é o que substituiu o PPRA. Não, se foi um profissional de engenharia que está fazendo esse PGR, por essa condição, ele tem que ter anotação de responsabilidade técnica, sim. Porque todo serviço elaborado pelo engenheiro, ele tem que ter anotação de responsabilidade técnica, COFEA e CREA. Isso é COFEA e CREA. Não é NR, não. Isso. É em função do profissional. É do conselho. É do conselho. Tá? Aí, se a gente não está falando desse profissional, aí não tem essa necessidade de ART. De ART. Anotação de responsabilidade técnica. Só que isso muda quando ele fala de obra. Ah, sim. Perfeito. Isso muda quando ele fala de obra, e aí eu fico à vontade. Então, aí o PGR da NR18, se você pegar a NR18 antes da entrada em vigor, porque entrou, foi em lote, né? Entrou em vigor a nova 1, a nova 7, a nova 18, a nova não sei o quê. E antes dessa leva, você tinha o PCMAT e o PPRA da Constituição. Era o PPRA da Constituição Civil e o PCMAT. Né? Hoje é o PGR, você só tem o PGR da Constituição Civil, mas ele acaba sendo desmembrado em 2. Na prática, funciona mais ou menos parecido como era o PPRA e o PCMAT. O PGR hoje da Constituição Civil, o técnico de segurança pode elaborar? Pode, desde que ele atenda alguns pré-requisitos que estão na NR18. Como, por exemplo, você ter a construção
até 7 metros de altura e até 10 funcionários. E repare bem que isso gerou até um debate esse dia no cliente, que o cara falou assim, eu tenho 7 metros, mas eu tenho 15 funcionários. Não. Só que a norma não fala ou. Então é uma questão interpretativa crucial nesse momento. Ela fala 7 metros e 10 funcionários. Se você não tem um dos dois, você já perdeu a elegibilidade. Acabou. Então você tem que ter até 7 metros e até 10 funcionários. Se você tem 7 metros e meio, esquece. Esse item você já descumpriu. Aí o seu PGR tem que ser elaborado por um profissional do CREA, né? Legalmente habilitado. E é o engenheiro de segurança do trabalho. Isso aí. Tem que ficar claro isso também, porque... quem pode... Engenheiro de segurança do trabalho. Isso aí. Tem uma normativa falando sobre isso. Aí tem um outro porém, Léo, que é o seguinte, isso é pegadinha também. Aqui o Léo falou muito brilhantemente, falou o seguinte, olha só, até 7 metros de altura, com 10 trabalhadores, até 10 trabalhadores, o técnico de segurança do trabalho pode, ou o profissional qualificado em segurança do trabalho pode fazer... Acho que eu já até sei onde é que você vai. Pode fazer, elaborar esse PGR. Beleza. Aí nos itens subsequentes... Porém, entretanto, todavia... vai ter lá desdobramento de documentos que vão ser anexos a esse PGR, que tem cara de PCMAT, que tem que ser feito por profissional. Exatamente. Aí você tem lá, inventário de instalações elétricas, dimensionamento, projeto de linha de vida, uma série de outras exigências da norma para o PGR da NR18. Então, assim, o PGR estruturalmente pode ser o técnico? Pode. Mas você tem que atender também esses outros itens que vão precisar do profissional legalmente habilitado. Então, esses anexos, esses outros itens que a norma exige, acaba tendo que envolver um profissional legalmente habilitado. Perfeito. Boa lembrança. Aí é empreendedorismo, né? Você vai lá, faz parceria com... É o network, né? Isso aí. Eletricista, técnico eletricista. É isso aí. E assim sucessivamente. Então, assim, ó, sensacional, pessoal. Boa pergunta. Pô, excelente pergunta. Então, parabéns aí, Alexandre, parabéns aí ao pessoal. Cara, muito bom mesmo. E o seguinte, olha só, como toda história, tem que ter um começo, um meio e também uma finalização, né? Aqui, naturalmente, a gente ficaria aqui conversando aqui. Pô, cara, dá pra ficar um tempo ainda. Com água, né? Ficaria aqui conversando várias horas. E aí, eu tenho que falar uma coisa. Léo, pensa aí, pra finalizar. Agora é coach. Agora eu gostaria que você olhasse aquela câmera ali. Pô, cara, essa câmera é sua. Eu sou um péssimo coach. Essa é sua. Essa aqui, ó, focado pra você, é toda sua. Léo, se imagina aí, antes de você começar o curso técnico de segurança do trabalho, você estava trabalhando numa grande operadora lá. Pensa, né? Claro que eu tava. Capitara da capital. E aí pensa, antes de você entrar na segurança do trabalho, agora, beleza, você tá lá naquele lugar. Agora pensa a fase que você já passou. Né? Todos os erros, acertos, mais acertos do que erro. Por isso que você tá nesse patamar. Eu nem sei, hein? Nem sei se é isso não. Muito bom, muito bem. É porque o erro a gente não posta, né? Exatamente. Muito bem visualizado ali, mais de 1 milhão de visualizações. Eu pauto isso toda hora pra marcar isso. Você bota muita pressão, cara. Exatamente. Então, assim, agora já com um know-how, um conhecimento, uma expertise satisfatória, mas sempre buscando mais, qual é o recado que você daria para esse Léo lá atrás? 6, 7, 10 anos atrás. Cara, essa é fácil. Pode olhar pra lá. Léo, olha só. Entenda um negócio. Cara, vamos lá. Mais uma vez eu vou voltar aqui naquela questão do sobe a média. Né? Tem um cara que eu sigo na internet, só fazendo contextualização rápida. Tem um cara que eu sigo na internet chamado Murilo Gun. Opa, também. Que ele tem um curso de criatividade, que eu já fiz, inclusive, que é sensacional. Que ele começa uma palestra dele falando assim, quem aqui já terminou os estudos? Aí uma galera levanta o braço, eu. E aí ao longo da palestra ele vai falando, cara, não dá pra terminar os estudos, você não pode, é inviável. Nos dias de hoje, se você terminar os estudos, alguém vai vir e vai devorar você. Aí ele faz toda a palestra, e aí no final ele fala assim, deixa eu só perguntar um negócio rapidinho, quem aqui já terminou os estudos? Aí ninguém levanta o braço. Cara, eu acho isso fantástico. Então, Léo, tem vários Léos aí espalhados Brasil afora, né? Se eu pudesse falar, dar uma dica, uma sugestão, seria
justamente pra... Cara, quando a gente acha que tá sabendo alguma coisa, é justamente a hora que a gente vê que não sabe de nada. Quanto mais eu acho que eu tô entendendo, eu pego um livro pra estudar, pra responder uma pergunta de alguém no YouTube, e vejo, cara, como é que eu não sabia disso aqui? Por que eu não tinha esse conhecimento até hoje? E aí eu falo, mais uma vez, a questão do sobe a média. Então, assim, pra quem estiver começando, não acha que vai fazer o curso técnico, cara, vou me formar e vou entrar na área, cara, esquece. Continua estudando, sempre, sem parar. Ah, eu decorei todas as NRs, eu sei os itens todos de cabeça. Parabéns, agora vai estudar legislação previdenciária. Decorei, cara, parabéns, vai estudar sobre legislação tributária, vai estudar sobre contabilidade, direito trabalhista, meu irmão, vai inventar alguma coisa pra você estudar, porque em algum momento você vai precisar. Então, essa que é a dica. Se eu puder dar uma dica, cara, não espera você se formar pra pegar um cliente que você precisa do conhecimento, busca conhecimento antes, que, cara, em algum momento você vai precisar de algum conhecimento, cara. Deixa eu só fazer um link rápido. Há uns 8 anos atrás, eu fiz um curso, eu gosto muito de fotografia. Eu fiz um curso de fotografia, até fiz online, né, porque eu não tenho dinheiro para ir nos Estados Unidos fazer, mas ministrado pela Universidade de Harvard. Fantástico, o curso em inglês, demorei pra cacete pra fazer, porque eu tinha que ficar traduzindo, foi um sufoco, mas eu fiz o curso, certificado e tal. E aí eu aprendi, dentro da área da fotografia, que você tem que enxergar os detalhes, né? Você tem que ver o que pouca gente vê. E aí depois o Murilo Gun fala isso também no curso de criatividade e tal, pra você ter o olhar diferenciado. E eu falei, nunca vou... esse negócio de enxergar detalhe, eu não vou ser fotógrafo profissional e tal. Aí cheguei na segurança do trabalho. Pronto. Aí o que o cara vai? Ele chega no cinema com a família, ele vê um extintor que não era pra estar ali, ele vai no detalhe, né? E aí cara, lembra lá do curso de fotografia, que eu tinha que enxergar o que ninguém tava vendo? É isso. Então, às vezes, o Steve Jobs fala isso também numa palestra que ele deu na Universidade de... Esqueci agora, cara. Se alguém souber, bota aí no comentário que... Mas não é Harvard, esqueci agora. Ele fala sobre ligar os pontos, né? Você só consegue ligar os pontos depois que os pontos já estão lá. Sabe aquele passatempo de criança que você tem que ligar os pontinhos? Você só consegue ligar porque os pontos já estão lá. Você não consegue ligar se os pontos não tiverem. Então, quais são os pontos que eu já criei na minha vida? O curso de fotografia foi um ponto que me ensinou algumas coisas que eu uso na segurança. O curso de criatividade foi outro. Então, agora eu olho para trás, eu vejo vários pontos ali que eu consigo ligar para tentar ser cada vez um profissional melhor. Caramba, é isso. Que sensacional. E, pessoal, coloque aí o que você achou disso. Pessoal que tá ovacionando. Só se for elogio, se não gostou, não fala nada não. Só tem palmas aqui, eu vejo palmas aqui, muito bom. Bahia presente aqui, passando para parabenizar e agradecer pelos conhecimentos adquiridos aqui, por mais profissionais como você. Tá aqui, bacana, obrigado, aqui, valeu. Muito direto aqui da Janine Pereira Serrinha. Então tá aqui, ó, Serrinha na Bahia. Então, cara, sensacional. O Isis colocou aqui, maravilha. Tá muito bom mesmo, mas... Vamos aqui nos enveredando pro final. E, cara, que mensagem forte, cara. Mensagem mesmo poderosa. E muita gente aqui sai energizado aqui e inspirado, né? Boa. Muito bom mesmo. A Adna, Adna colocou aqui, ó, muito bom. Gratidão pelo conhecimento. Que aula, senhores, colocou aqui, que aula, e realmente foi... Acabou que nem foi muito sobre as NRs, né, mas a gente foi viajando e acho que acabou servindo pra alguma coisa, a galera curtiu. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Então, pessoal, é isso. Quero te agradecer aqui imensamente, a gente sabe como é concorrido, né, o seu time aqui no online, no presencial, né, deslocamento aqui pra Macaé. E assim, cara, obrigado mesmo e vamos juntos aqui. Parabéns pela sua trajetória, parabéns por esse conhecimento e compartilhe, né? Continue. Vamos continuar nas mídias aí. Quem não me seguir no Instagram, segue lá. Mesmo que eu não poste nada, só vai lá. De vez em quando eu falo umas besteiras, vai ver fotos dos meus filhos. Mas, cara, de vez em quando eu falo sobre segurança do trabalho. Segue lá, eu tô querendo ser mais ativo também, então vamos ver se, de repente, aumentando o número de seguidores, eu começo a melhorar. Mas, cara, eu agradeço, como eu falei no início, né? Agradeço imensamente pelo convite. Foi difícil pra vir, né? Por causa de questão de tempo e tal. Essa logística de deslocamento. Mas, assim, eu sempre quis estar aqui. Desde o início que você comentou que ia fazer um podcast e tal. Aliás, assim, o pessoal conhece você pela internet, me conhece pela internet. Mas a gente se conheceu primeiro fisicamente, né? Exatamente. Na época dos maias e dos incas, quando o pessoal fazia curso presencial.
Não tinha curso online, né? Eu fiz um curso com o Álvaro de auditoria ISO e tal. E eu não sabia que você existia no Instagram, você não sabia que eu existia no YouTube. É verdade. A gente se conheceu presencialmente primeiro. Então, assim, depois a gente foi se conhecendo melhor, virando amigo, a gente se encontrou em outras oportunidades. Cara, é um prazerzaço estar aqui com um cara, assim, do teu tamanho. Parabéns pelo podcast, pela estrutura. Eu tô apaixonado por isso aqui. E pra mim é uma honra poder estar aqui. Veio uma galera que boa demais, com um anfitrião que é um fenômeno. Você é um cara, assim, às vezes a gente, assim como você brinca falando, 1 milhão de visualizações, eu não tenho essa percepção. E eu acho que você também não tem a percepção do seu tamanho para seguir o nosso trabalho, da sua dimensão, do quanto você contribui positivamente, compartilhando o que você compartilha, postando o que você posta. E, então, assim, para mim, particularmente, foi um prazer enorme estar aqui, trocando essas ideias contigo. E obrigado pelo convite mais uma vez, cara. Valeu mesmo. Vamos com Foi um tudo, prazer. cara. Vamos Tamo junto. Sempre. Obrigado, irmão. Pessoal, depois disso, né? Até um próximo clique, Descomplicando a Norma Podcast. O seu canal de descomplicação da norma. Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal.